Retomando a temporada 2015, começando, melhor dizendo, a temporada 2015 do programa Interbusiness, muitas novidades, muitos temas novos, muitas ideias interessantes para você trabalhar na sua vida pessoal e também profissional. Estamos agora concluindo o módulo Emoções Inteligentes, Destino Feliz. Você não pode perder o programa de hoje, eu te aguardo, o Interbusiness volta já já. Olá, bem-vindos mais uma vez, começando aqui o programa Interbusiness, concluindo o módulo que nós interrompemos para algumas pequenas férias de Emoções Inteligentes, Destino Feliz. Vamos fazer mais um ou dois programas e vamos partir para um tema novo. Se você tem interesse em participar e dar sugestões para esse programa, você pode mandar o e-mail, a sua sugestão, a sua dica, a sua necessidade, melhor dizendo, para o marcelo@mc4consultoria.com.br. Olha, vamos então continuar aqui com muita energia, com muita disposição, o nosso trabalho aqui na TV Araçatuba. Primeiro slide, olha aqui, estamos trabalhando esse módulo, qualidade de vida e trabalho, emoções inteligentes, destino feliz. Primeiro slide, por favor. Então, estresse. Estresse é a percepção de que o indivíduo tem se algo é ou pode ser fonte de dano, ameaça ou perda. Tem forte impacto na saúde física e mental, ou seja, até 85% dos problemas de saúde tem como fonte o estresse. É claro, então, que se a gente sabe que o estresse é uma coisa tão danosa assim, gerenciar o estresse hoje é uma questão central na vida de pessoas e empresas. Então, veja bem, toda vez que alguém tem uma percepção, tem uma preocupação de que alguma coisa ruim pode acontecer, de que algum dano ele pode vir a ter na sua vida pessoal, na vida profissional, que ele pode perder alguma coisa, ele tem um sentimento de dor e esta percepção de que pode acontecer alguma coisa ruim, ou que já está acontecendo alguma coisa ruim, isso é fonte de estresse. Nós dissemos aqui desde o começo desse módulo que gerenciar a vida emocional é fundamental e que quem não gerencia as próprias emoções está em desvantagem na vida pessoal, na vida profissional, na vida social e na vida familiar. Dissemos também que pessoas que não administram as próprias emoções, aquelas pessoas que são instáveis, que uma hora estão felizes e no outro momento estão deprimidas, uma hora tratam você bem, na outra hora te tratam de forma agressiva. Essas pessoas não são pessoas confiáveis. Por quê? É óbvio que se uma pessoa é instável, é difícil você conduzir uma relação produtiva, é difícil você conduzir harmonia no trabalho, é difícil você ter harmonia e bem-estar nas relações. Então, este é o motivo da gente estar desenvolvendo esse módulo tão importante para a vida pessoal e profissional. Vamos para o segundo slide? Olha lá. Para manter-se integralmente saudável, mesmo sob condições adversas, é preciso desenvolver a resiliência. Eu disse aqui já algumas vezes essa palavra sobre resiliência e mostrei um vídeo da dona Esther, aquela senhora disse que um vídeo falou sobre 108 anos de sabedoria, e você percebe que independente das circunstâncias estarem desfavoráveis, a pessoa consegue se manter inteira, ela consegue não ter grandes traumas, ela consegue manter uma perspectiva positiva, ela consegue olhar para os problemas de uma forma interessante no sentido de manter o equilíbrio emocional, importante para ficar equilibrada e não se desgastar excessivamente. Então a resiliência é essa característica que esse nome veio da física, que quer dizer a capacidade de se curvar frente a um problema sem se quebrar, sem se traumatizar de forma permanente. Então, por que é importante ser resiliente? Olha aqui no slide comigo, benefício dos funcionários resilientes. Uma pessoa, quando ela é um funcionário ou é uma pessoa na sua vida pessoal resiliente, ela tem uma visão que é preciso contribuir com todas as pessoas, e elas de fato contribuem, porque elas estão do lado da solução, elas não estão do lado do problema. Então, para elas é fácil ajudar as pessoas em dificuldade. As tarefas que elas fazem são mais eficientes, elas trabalham melhor, porque elas administram
administram o seu mundo emocional de forma mais interessante. É lógico que uma pessoa com essas características também vai resolver problemas de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila, e isso nas empresas reduz o custo e traz maior qualidade. Na sua vida pessoal, ser resiliente é ser capaz, então, de olhar para os problemas, para as dificuldades e trabalhar isso de uma forma positiva, controlar as suas emoções, ser capaz de entender que entre um estímulo, um problema que aparece e a reação que segue a essa percepção de problema, todos nós temos a capacidade de escolha. Fica aqui a pergunta para você que é empresário, para você que administra o próprio negócio. Você tem sido capaz de olhar para as suas dificuldades e encará-las como oportunidades de crescimento? Você tem sido capaz, na sua vida pessoal, de olhar para os conflitos e perceber que você não precisa ter danos emocionais grandes por causa das suas dificuldades, por causa dos problemas que acontecem à sua volta? Tudo isso tem a ver com essa habilidade que algumas pessoas têm de serem resilientes. A boa notícia é que nós podemos desenvolver esta habilidade emocional, por isso nós estamos trabalhando aqui no programa Interbusiness esse tema, e queremos que você perceba que se você não ou se você ainda não tem um bom controle de si mesmo, se você ainda não tem a maturidade emocional, se você que é a capacidade de ser pai e mãe de si mesmo, se você é uma pessoa reativa, que qualquer coisa que aconteça, que fuja do que você gostaria que fosse, e portanto você se afeta com isso, você pode mudar isso, você pode mudar esse comportamento. E aqui nós estamos desenvolvendo esse módulo para isso, para te dar dicas e reflexões. Portanto, não perca o segundo bloco do programa Interbusiness, nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema. O Interbusiness volta já já, eu te aguardo. Deixa eu te dizer algumas ideias importantes para você que tem o seu negócio, que tem a vida profissional, que tem esse interesse no crescimento, no desenvolvimento da tua carreira, no desenvolvimento da tua empresa, na resolução dos problemas que são relacionados com a nossa vida profissional. Nós temos trabalhado com esse tema em muitos lugares, em muitas empresas, no país todo. E eu queria te dizer que capacitar pessoas, preparar pessoas é fundamental. Quanto mais difícil fica a vida profissional, ou mesmo nos momentos em que nós estamos crescendo profissionalmente, nós precisamos nos preparar constantemente. Esta é uma área que nós atuamos com muita intensidade, e se você tem interesse de desenvolver o seu negócio, de melhorar a tua capacidade de tomar decisão, de melhorar o clima da tua empresa, de melhorar o volume de vendas, de melhorar a qualidade, de treinar a resiliência, de se tornar uma pessoa emocionalmente mais estável. Se você sente a necessidade de desenvolver uma empresa mais competitiva e as pessoas mais competentes no ambiente profissional, por favor, ligue no 3301-9194. Vai ser um prazer te receber no escritório e tomar um café e mostrar como nós podemos te ajudar, tá certo? Avançando então, o tema de hoje, o próximo slide aqui, por favor. Olha, o que é importante, qual que é o centro desta característica, dessa competência das pessoas que têm um domínio emocional, que se relacionam bem, que reagem de forma positiva frente aos problemas, que estão sempre pensando na solução, e não ficam focadas na limitação, mas que buscam o tempo inteiro resolver as coisas. Alguns pontos são centrais para desenvolver a resiliência no trabalho e nas empresas. Alguns fatores são ambientais, é o que está em volta, as pessoas que estão em volta, o tipo de empresa que você trabalha, o cargo que você tem, a chefia, tudo isso está em volta de você e você deve se preparar para isso. Mas também existem os seus fatores, chamados fatores pessoais. Então, os fatores ambientais que nós precisamos utilizar
para ser mais resilientes, você que é chefe, você que é gestor, preste atenção nisso. Uma característica para fazer as pessoas diminuírem a intensidade do estresse e trabalharem melhor com as dificuldades. O apoio da chefia. Se você é chefe, se você é empresário, se você tem algum comando sobre os outros, preste muita atenção nos pontos que eu vou dizer aqui. A valorização que você tem sobre as pessoas que trabalham com você, a forma como você demonstra que aprecia a conduta, que aprecia o trabalho, o fato de você saber também explicar quando as coisas não estão bem, a gente chama de feedback, olha, você precisa melhorar nisso. Comece sempre quando você tiver alguma informação para passar, alguma melhoria que você busca na relação com os seus profissionais, que as pessoas trabalham com você, comece sempre falando dos pontos positivos em primeiro lugar, depois aponte os motivos pelos quais as pessoas precisam melhorar. Então, volte aqui comigo no slide. A valorização das contribuições dos funcionários, a transparência com que você tem com os colegas que trabalham com você e a sua capacidade de dar uma força, de dar um gás, de motivar as pessoas. O encorajamento. Tudo isso é fundamental para fazer uma empresa emocionalmente mais estável e com menos estresse. O ajuste entre o indivíduo e o grupo, ou seja, você preparar uma equipe para receber uma pessoa nova, uma pessoa que está entrando na empresa, para que exista uma relação positiva entre as pessoas que trabalham dentro de um determinado local. Isto é fundamental também para contribuir para um ambiente mais positivo. E a compatibilização do cargo e da pessoa. Ou seja, você precisa colocar as pessoas certas no lugar certo. Você precisa preparar as pessoas para as funções em que elas estão. Você precisa ser um líder para diminuir o estresse. Toda empresa que tem um líder competente, toda empresa que tem uma cultura de desenvolver pessoas, toda empresa que capacita pessoas, realmente é uma empresa preparada para o crescimento e para se desenvolver de forma plena. Então preste atenção que esses fatores ambientais que eu estou dizendo aqui são fundamentais para você ter sucesso na sua vida profissional e na sua vida pessoal também, que é justamente a capacidade de valorizar pessoas, de adequar as pessoas dentro de um grupo e fazer com que a sua atividade profissional, a sua habilidade como pessoa, encontre um lugar onde ela é bem valorizada, a adequação do cargo da pessoa ao trabalho que ela faz. Tudo isso diminui bastante o estresse e tudo isso faz com que as pessoas se tornem mais preparadas para diminuir e gerenciar o estresse, tá certo? Próximo slide. Alguns fatores que nós chamamos de fatores pessoais, esses não estão no ambiente, eles estão em volta das pessoas. Então tem duas características que você e eu podemos desenvolver. Uma delas é a personalidade resistente e a outra é a autoeficácia. O que é a personalidade resistente? Ela está relacionada com a forma como o indivíduo encara, interpreta e administra os fatores estressores. Eu já disse aqui algumas vezes que é importante a gente olhar para a vida, olhar para os problemas e interpretá-los de forma positiva. Na verdade, nós que trabalhamos com coaching executivo, com coaching empresarial, com coaching de pessoas físicas, a gente sempre sabe que é muito, muito importante a gente olhar e dar um significado positivo. Não importa o fato em si, o que importa é a nossa capacidade de interpretá-lo da melhor forma possível. Para quê? Para a gente não causar dor permanente, para a gente não causar sofrimento na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, não é isso? Próximo slide. Então, para que a gente possa ter uma personalidade resistente, quais são as características de uma pessoa que resiste, que passa bem pelos problemas, que consegue passar, às vezes, fases difíceis, fases complicadas na vida, mas ela se permanece de pé, ela não adoece, ela não tem traumas emocionais, ela não tem rupturas na sua família, ela não tem, não perde o seu negócio e a capacidade de administrar a sua empresa. Primeiro, essa pessoa resistente, ela encara os problemas como desafio, não como ameaça. Olha que coisa importante. Toda vez que a gente tem uma dificuldade,
Tem um ditado antigo que diz que o que engorda, o que não mata engorda, né? Então toda vez que a gente tem um problema e a gente sabe, olha, eu vou passar, eu vou conseguir superar, isso é um momento da minha vida, mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar uma solução e eu vou passar por essa dificuldade da melhor forma que eu puder passar. Então quando a pessoa olha para a vida desta forma, ela olha para a vida encarando a vida com uma oportunidade, como um desafio, não com uma ameaça de que vai perder. Ela não vai perder. Você não vai perder, eu não vou perder, a gente vai crescer, a gente vai se desenvolver através dos problemas. Próxima coisa importante para ser uma personalidade resistente. Essas pessoas resilientes, elas estão comprometidas com diferentes áreas da vida, com família, amigos, lazer, tem às vezes um contato com uma igreja, se envolvem na sua comunidade. Veja bem, quando você se isola, quando você fica fechado, quando você tem um grupo muito restrito de pessoas, quando você não se abre para a vida, você normalmente vai lidar muito mal com os problemas. Por quê? Porque você não tem ponto de apoio, você não tem várias pessoas em volta de si, você não tem oportunidades de troca, de contar as suas dificuldades, de olhar a dificuldade das outras pessoas. Você fica centrado na sua vida, isso não é bom, então procure expandir os seus relacionamentos, procure se envolver com pessoas, procure sair mais de casa, procure ter interesses diferentes, gere alternativas para você encontrar prazer na vida. Isso é muito importante para se tornar uma pessoa preparada para enfrentar as dificuldades de cabeça erguida e com otimismo e conseguir grandes vitórias. Outra coisa importante das pessoas resistentes, dessa característica de personalidade, é que essas pessoas acreditam que elas controlam a própria vida. Também já falei várias vezes nisso aqui, acho que desde o primeiro programa eu tenho falado nisso. A pessoa resistente, a pessoa que consegue realizar, é uma pessoa que não se coloca na condição de vítima. É a pessoa que é autor do próprio destino. É a pessoa que constrói a própria história. É a pessoa que consegue, de fato, olhar para a vida como uma construção dela. Ela faz, ela assume esta responsabilidade. Então você que nos assiste aqui no programa Interbusiness, assuma essa responsabilidade de crescer, de se desenvolver, não se coloque na condição de vítima. Nós não somos vítimas de nada, nós não somos vítimas de ninguém, nós somos de fato responsáveis integralmente por tudo que nos acontece. Não é fácil compreender isso, às vezes a gente precisa de muitos anos para perceber que as nossas escolhas, que são feitas livremente, mesmo que a gente se ache sob pressão, é que determinam a qualidade de vida que a gente vai ter, tá certo? Então fica aqui o convite para que você escolha nos acompanhar no terceiro encerramento dessa volta das férias do programa Interbusiness. Eu te aguardo, o Interbusiness volta já já. Então, para você que está interessado em crescer, está pensando no seu desenvolvimento pessoal e está percebendo que existem pessoas que, passando pelas mesmas situações que você passa, ou passando por situações que você já passou, existem pessoas que nesta condição conseguem um rendimento muito maior do que você já teve, do que eu já tive. Essa é a primeira, talvez essa é uma das constatações que eu fiz na minha vida profissional durante muitos anos, que isso acabou me levando para o trabalho que eu faço hoje. Eu percebi que muitas pessoas trabalhavam melhor com os problemas do que eu trabalhava. Muitas pessoas com menos oportunidades do que eu tive na vida cresciam mais do que eu estava crescendo. E eu me interessei por saber por que essas pessoas conseguiam crescer. Na verdade, não é porque eram mais inteligentes, não é porque eram mais competentes, não é porque tinham mais dinheiro, nada disso. Na verdade, são pessoas que têm a capacidade de aceitar a vida do jeito que a vida é, aceitar as pessoas do jeito que as pessoas são, aceitar os problemas da forma como eles vêm. E olham para isso de uma forma mais serena. Não é que não sofram ou fiquem felizes por ter problema, não é isso. É que olham para as coisas de uma forma serena e encaram isso como isto veio e eu vou resolver. Isto está acontecendo na minha vida e isso eu tenho a condição
capacidade, vontade, e uma hora eu vou conseguir resolver, mais cedo ou mais tarde. Quanto antes a gente se prepara para viver dessa forma, olhando para a vida do jeito que a vida é, aceitando as pessoas do jeito que elas são, entendendo e aceitando os problemas como eles vêm, sem fugir, sem se colocar na condição de vítima, sem agredir as pessoas, sem destruir os relacionamentos, mais a gente consegue ser feliz, mais a gente consegue ficar em paz, mesmo no meio dos problemas. Então preste atenção nesse último slide aqui. A autoeficácia é a segunda característica das pessoas que conseguem ter um bom controle emocional. O que é a autoeficácia? É a crença pessoal, a convicção que alguém tem na capacidade de concluir uma tarefa. Eu vou conseguir terminar isso. Ou mudar um comportamento de maneira exitosa. Duas coisas. A pessoa sabe que vai conseguir fazer alguma coisa, e a outra coisa é ela se prepara e ela vê que quando ela tem que mudar um comportamento para mudar o resultado. Ou seja, eu não posso emagrecer se eu continuar comendo demais. Então eu preciso mudar um comportamento. Então a primeira coisa, a pessoa pensa assim: eu posso fazer. Isso é fundamental. Segundo eu vou mudar o meu próprio comportamento. Então isso é ser eficaz consigo mesmo. Isso é autoeficácia. Então, essas pessoas que conseguem diminuir o seu nível de estresse na vida, que conseguem resolver mais problemas, elas também sabem, portanto, ver essas três coisas aqui. Elas sabem qual é o comportamento que elas precisam ter, e se elas não têm, elas mudam, elas se preparam, elas treinam o próprio comportamento para mudar. Outra coisa, elas sabem quanto esforço será necessário para concluir uma tarefa. Portanto, a pessoa pensa assim: olha, se eu quero passar, por exemplo, na OAB, eu sei que eu vou precisar estudar tantas horas por dia e eu vou me dedicar a isso. O que eu estou colocando aqui é muito simples de falar, mas na verdade, na prática, as pessoas não conseguem fazer, elas não percebem. A ideia desse programa é te dar, muitas vezes eu coloco aqui, uma sequência para te orientar na percepção para você mudar o seu próprio comportamento. Então, segunda característica é essa daqui. As pessoas sabem que vão ter que se esforçar e se comprometem com essa quantidade de esforço, com essa meta que ela precisa concluir. E, portanto, o último ponto, elas sabem que vão ter que ter foco. E quanto tempo elas vão ter que manter este foco para conseguir resolver um problema. O mesmo exemplo, se você sabe que você precisa passar na OAB ou precisa emagrecer 10, 20 quilos, você vai precisar ter foco. Você vai precisar olhar para o seu problema e falar assim: na minha vida, o mais importante de resolver nesse momento é isso. E você vai se dedicar com bastante intensidade, com bastante foco em uma coisa só, duas no máximo, durante um período de tempo para você conseguir resolver. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu queria agradecer aqui, nesse retorno do programa Interbusiness, aos nossos patrocinadores, ao seu Luísio Neto, lá da Contábil Guimarães Toqueton, ao Hamilton da Pneuata, uma empresa que tem crescido bastante, a média de 20% ao ano, e uma família de gente honesta, de gente que trabalha e prospera, e nos permite também estar aqui no ar. Ao Condomínio Guatambu, agora financiado pela Caixa Econômica Federal. Você pode comprar lotes no Condomínio Guatambu financiados pela Caixa Econômica Federal e também financiar a própria construção. Então, um abraço para o Zé Geraldo Garla, dono da Marilã, também proprietário do Condomínio Guatambu. Requinte Imóveis, um amigo de mais de 30 anos. Você que quer móveis especiais, que quer qualidade na sua casa, que quer morar bem, que quer criar harmonia, que quer criar um ambiente gostoso e requintado, por favor, dê uma passadinha na Requinte, 700 metros de imóveis no coração de Araçatuba. E agora, um novo patrocinador que está entrando, Paulo Oguro, uma pessoa que eu conheço também desde criancinha, de 5 anos talvez, a família conhece. Estúdio Oguro, o Paulo, o Márcio, são os novos patrocinadores que nos permitem colocar esse conteúdo para você, desenvolver esse trabalho com muito carinho. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, muito obrigado a você que nos assiste e até o nosso próximo programa Interbusiness.